Vamos iniciar nossa sessão, havendo um número legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a nossa sessão da nossa terceira Câmara Civil, data de hoje, 11 de maio. Pela ordem aqui de processos que dependem de sustentação, eu chamo o 237 da relatoria da doutora Neise. A inscrição aqui do doutor Lindenberg Fernandes Dutra, que falará pela parte apelada. Bom dia, Marta Maurício. O processo relatório já disponibilizado, Vossa Excelência dispensa a leitura. Naturalmente. Não. Processo em mesa, doutora Neise. Processo em mesa, presidente. Ok. Doutor Lindenberg, Vossa Excelência tem a palavra até 15 minutos regimentais. Agradeço a Vossa Excelência, cumprimento a desembargadora Neise Fernandes, desembargador João Rebouças, de igual modo, a eminente Procuradora de Justiça, doutora Rossana. Esse processo, desembargador, ele volta do Supremo Tribunal Federal para que o tribunal afira a possibilidade de levar a efeito de distinção quanto a uma matéria sufragada pela Corte, no sentido de que não poderia o Judiciário discutir, né, o acerto ou desacerto de concurso público. A parte que represento, ela na verdade é apelada. Ela atualmente, e desde 2009, é promotora de justiça no estado do Maranhão, e essa prova a que ela se submeteu dizia respeito a um concurso contemporâneo, também em 2009, para ingresso no quadro do Ministério Público do Rio Grande do Norte. Então, em última análise, e a partir da compreensão de que a unicidade do Ministério Público, nós estamos com um integrante, uma valorosa e destacada integrante do Ministério Público, buscando ingresso no mesmo órgão. E por quê? Porque, naquela oportunidade, das 100 questões que foram submetidas para, naturalmente, selecionar os aprovados, anuladas foram 12. Isso reconhecido pela própria comissão. Esse é um aspecto importante porque revela a fragilidade das questões que foram formuladas naquele certame. E o que ela discute nesse processo são mais 3 nulidades, embora ela dependa apenas de uma para se sagrar aprovada, né, ou se consagrar aprovada. A sentença, na oportunidade, das 3 questões, reconheceu nulidade 2. E o tribunal manteve a sentença, o parecer no segundo grau, o Ministério Público, que oficia no segundo grau, inclusive, alinhou-se a esse entendimento, mas o Supremo deu um tratamento diverso no sentido de retornar os autos para aferir se efetivamente essa decisão estava violando esse entendimento que todos nós conhecemos e que não pode o Judiciário estar discutindo acerto ou desacerto da questão. E nos parece, doutora Neise, desembargador Maurício Bardo Rebouças, que aqui é de fato uma situação diferente. E por quê? Porque o edital do concurso trazia, e não poderia ser de outra forma, a determinação de que somente existiria uma resposta possível. Ou seja, não teria como se estabelecer um concurso público, especialmente para ingresso numa carreira importante, como é do Ministério Público, com 2 alternativas corretas para cada questão. E foi o que aconteceu. Eu reproduzo aqui, só por dever de fidelidade, que a questão 34 trazia o seguinte questionamento: acerca da ação, da legitimidade e do litisconsórcio, assinale a opção correta. Se dava uma outra alternativa como correta, que de fato ela é,
mas se negava o acerto da letra E, que dizia o seguinte: para se contestar uma ação, é necessária a existência de interesse e legitimidade. E o que fez o juiz com a atuação no primeiro grau, hoje desembargador Ibanez Monteiro? Reproduziu o artigo 3º do Código de Processo Civil vigente à época, que inclusive em 2015 traz o mesmo tratamento, que é uma expressão textual, é literal. Embora exista outra questão correta, eu me circundo a essa, porque essa é a literalidade da norma. Então, não se está aqui nem naquele esforço que seria necessário e possível de se invocar uma doutrina especializada ou uma jurisprudência absolutamente uniforme. Aqui se está a dizer que o artigo negou acerto a texto expresso de lei. E nos parece que, numa situação como essa, não se está a discutir a subjetividade da questão ou, de alguma forma, que o judiciário viesse a se imiscuir nessa questão que é absolutamente interna corporis da comissão, mas de corrigir um erro que é objetivo, que é ilegal, porque dá a questão duas alternativas quando o edital, que sabemos todos, é uma espécie de lei regente do concurso, asseguram a sua resposta, de modo que, diante dessa circunstância, insisto, absolutamente objetiva, é que a apelada, né, que teve por duas vezes em que essa questão foi discutida, o provimento de suas pretensões, em primeiro e segundo grau. Segundo grau, inclusive, foi relator o eminente desembargador Ivaldo Pinheiro, né, atualmente presidente deste tribunal, de modo que, por duas conclusões absolutamente equilibradas, né, e qualificadas, como são os membros dessa corte, indistintamente, me refiro ao desembargador Ibanez e ao desembargador Vivaldo, que atuaram nesse processo, a conclusão foi nesse sentido, por esses fundamentos, que nos parece, eminentes desembargadores, absolutamente irretocável. Portanto, ainda que com certo, não diria atraso, mas com certo fluir do tempo, porque esse concurso é de 2009, interessa, sim, a parte, a doutora Isabel Fernandes, que seja reconhecido o desacerto no sentido da ilegalidade dessa conclusão a que chegou a comissão, objetivamente, insisto, e que possa, diante desse reparo, né, apenas permitir a sua aprovação no concurso, porque é, naturalmente, a consequência natural disso, e não se estará fazendo nada diferente da situação em que ela já se encontra, né? Inclusive, retomo essa questão factual no sentido de que os dois concursos são contemporâneos, ou seja, ela, na verdade, submeteu ao mesmo tempo, tanto aqui quanto no Maranhão, a pretensão de incorporar, ingressar na carreira do Ministério Público. Durante todo esse tempo, uma promotora absolutamente brilhante, né, reconhecida naquele estado, e que seria, em bom tempo, importante que ela retornasse para o Rio Grande do Norte com a mesma função que ela exerce lá. Portanto, apenas para destacar essa questão que é muito pontual e que é a vocação desse recurso, saber sob que perspectiva essa distinção poderia ser feita, e nós fazemos esses esclarecimentos. Eu tratei aqui do Fernandes, né? Isabela é parente próxima minha. Eu faço aqui uma distinção, desembargador Amauri, estimulado por um julgamento dias atrás, em que Vossa Excelência teve o cuidado de dizer que o Moura da parte não guardava nenhuma relação de parentesco com o Moura de Vossa Excelência. Então, digo eu também que o Fernandes da parte, que também é o meu, não guarda nenhuma relação de parentesco, infelizmente não guarda, com a desembargadora Neise Fernandes. Seria muito bom, desembargadora, que guardasse, porque só assim a gente saberia onde estaria o lado nobre, né, da família. Então, com essas brevíssimas considerações, nós pedimos que seja mantida a sentença, que seja mantido o acórdão já sufragado por este tribunal e, portanto, seja feita justiça a essa competente integrante do Ministério Público do Maranhão e, se Deus quiser, do Rio Grande do Norte também. Muito obrigado a Vossa Excelência pela atenção.
Cuidando, doutor Lindenberg, nós agradecemos a intervenção de Vossa Excelência. Passo a palavra à relatora, doutora Neís. Eu quero parabenizar o nobre advogado e dizer que realmente, infelizmente, não somos. O Fernandes não é o mesmo. Nosso Fernandes não se trata da mesma família. Parabéns pela sustentação. Eu vou ler o meu voto. Se trata de 3 apelações, são 3 apelantes, Raíssa Kiri Medeiros Jardim e outros, o Estado do Rio Grande do Norte e o Ministério Público. E como apelada, Isabelle de Carvalho Fernandes Saraiva. Inicialmente, consigne-se que os mesmos serão analisados à luz do Código de Processo Civil de 1973, visto que o direito à recorribilidade da decisão e o envio dos autos a este órgão julgador se deram antes da vigência do novo Código de Processo Civil, sendo este último inaplicável às hipóteses pendentes de julgamento em virtude do princípio tempo regio ato. Nos termos do artigo 14 do novo Código de Processo Civil, será feita a aplicação imediata das normas procedimentais, respeitando os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas. Ademais, saliento que, no caso em análise, por se tratar de processo em desfavor de ente público, a sentença está sujeita ao reexame necessário, tendo em vista que esta não fixou valor certo para a condenação, o que permite concluir tratar-se de sentença ilíquida, com fulcro no artigo 475, inciso 1 do Código de Processo Civil de 73. Vamos analisar a preliminar de nulidade do processo por ausência de citação de litisconsortes necessários passivos. Os apelantes Raíssa Kiri Medeiros Jardim e outros, e o Estado do Rio Grande do Norte, suscitaram a necessária citação dos litisconsortes passivos necessários ante a possibilidade de alteração na ordem de classificação dos candidatos. A jurisprudência do STJ entende que, abro aspas, em regra, é prescindível a formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos de concurso público, fecho aspas, na medida em que eles têm apenas expectativa de direito à nomeação. Esse é o mandado de segurança da relatoria da ministra Maria Tereza de Assis Moura, Diário da Justiça, do dia 20 de setembro de 2019. Portanto, mantenho a anterior fundamentação de que não é o caso de aplicação do artigo 47 do CPC, atual 114 do CPC, por se tratar de interesse individual das autoras. Rejeito a preliminar suscitada. No mérito, de início, impende destacar que a terceira Câmara Cível, à unanimidade, em 16 de dezembro de 2010, negou provimento ao presente recurso para manter a sentença que declarou nulas as questões 26 e 31, contabilizando a pontuação em favor da recorrida. Ocorre que o Ministério Público interpôs recurso extraordinário e, em ato posterior, foram interpostos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo de número 650.148/RN, os quais foram acolhidos nos seguintes termos, abro aspas, e suposto, em juízo de retratação, acolho os embargos de declaração para tornar sem efeito o acórdão de folhas 457 e 468, bem como a decisão de folhas 422 e 443, e assim dou provimento ao agravo para admitir o recurso extraordinário e, com fundamento no artigo 328, parágrafo único do Supremo Tribunal Federal, aliás,
do Regimento RIT, do interno. Supremo Tribunal Federal, do regimento interno, exatamente. Desculpe. Determino a devolução destes autos ao tribunal de origem para que seja observado o disposto no artigo 543-B do CPC, visto que no recurso extraordinário se discute questão que será apreciada no RE 632.853/Ceará. Fecho aspas. Na data de 26 de junho de 2015, o STF, em sede de repercussão geral do RE 632.853/CE, apreciando o tema 485, por maioria de votos, em conformidade com o relator Gilmar Mendes, firmou a seguinte tese: recurso extraordinário com repercussão geral, concurso público, correção de provas. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. Recurso extraordinário provido. O relator Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23 de abril de 2015. Assim como o anterior acórdão, está em desconformidade com o entendimento acima transcrito no RE 632.853/CE, impõe-se o reexame da matéria para a aplicação do precedente vinculante nos termos do artigo 1040, inciso 2 do Código de Processo Civil. É certo que o controle judicial, via princípios constitucionais, deve ser exercido com extrema cautela, diante das especificidade técnica dos temas versados em diferentes concursos públicos, observando as regras previstas no edital, lei interna do concurso público. Ademais, a interpretação de livros técnicos e especializados não é função do Poder Judiciário, mas sim da banca examinadora do curso. Nesse sentido, colaciono recente julgado do STJ. Administrativo, constitucional, concurso público, anulação de questão, alegação de violação do artigo 1022 do CPC 2015, não verificada, ausência de pré-questionamento, súmula número 211 do STJ, análise de dispositivos constitucionais, incompetência desta Corte, vedação do Poder Judiciário de se imiscuir em questões atinentes ao melhor padrão de correção de prova de concurso público. E, no que interessa, a jurisprudência está consolidada no sentido de que não é possível a revisão de questões de concurso público, mesmo de caráter jurídico. Ré número 632/853/CE, relator ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23 de abril de 2015, acórdão eletrônico de repercussão geral. Mérito publicado no Diário da Justiça em 29 de junho de 2015. Esse foi um agravo interno improvido do relator ministro Francisco Falcão, segunda turma, julgado em 15 de março de 2021. Isso posto, voto pelo conhecimento e provimento dos apelos para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral. Desse modo, inverto os ônus da sucumbência e condeno a apelada a pagar os honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor da causa. É como voto. Desculpe as falhas, desembargadores. Absolutamente. Mais presentes. Desembargadora Neis, não vi falha nenhuma. Muito bem lançado o voto de Vossa Excelência.
Agora, eu queria fazer aqui um destaque, que não só da sustentação, e mesmo no voto da relatora, a referência a uma decisão da terceira Câmara, da qual eu fiz parte. Então, por esse motivo, com as vênias à doutora Neise, eu vou pedir vista para, inclusive, rememorar um pouco do que foi decidido e as razões do meu voto, apesar de ter sido vogal, o relator foi o desembargador Vivaldo, e eu integrava à época a turma do desembargador Vivaldo, e eu queria reexaminar e relembrar ou rememorar um pouco da matéria que foi ali decidida. É certo que essa decisão do Supremo, ela até flexibilizou o entendimento anterior e simplesmente vedava ao judiciário qualquer incursão a respeito de discussão, de revisão ou de recorreção de provas de concurso público. No acórdão, aqui no recurso extraordinário, trazido como paradigma e foi em sede de repercussão geral, não poderia ser diferente, ele excepciona, né, a, a permissibilidade do judiciário de aferir a compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Eu penso que isso aí poderá abrir vamos dizer, uma janela para uma discussão mais aprofundada a respeito do tema, sem naturalmente refletir na impossibilidade, isso já consagrado pelo Supremo, do tribunal ou do judiciário se miscuir em correção de prova. Nós sabemos que isso é matéria já consagrada, né, pelas cortes e em particular pelo próprio Supremo, de que ao judiciário não é dado permitir recorrigir provas de concurso público. Mas essa excepcionalidade que o acórdão, com repercussão geral, atribuiu à decisão, abrindo essa possibilidade de uma discussão a respeito do tema, embora sobre outro foco, não aquele da recorreção, de corrigir provas de concurso, ou de substituir a comissão examinadora. Então, e em face mesmo desse precedente, ainda que tenha sido revisto por outro ângulo pelo Supremo Tribunal Federal, eu gostaria de me debruçar um pouco mais sobre esse tema, até mesmo para examinar as questões não só do voto do relator naquela época, mas e principalmente do meu voto posto nesse processo. Peço permissão, então, a Vossa Excelência, doutora Neise, com todo o respeito, para pedir vista para que a gente possa ampliar um pouco esse debate na sessão oportuna. Ok? Pois não, desembargador. Eu estou aqui para justamente entrar assim, em harmonia com o entendimento da Câmara, se for o caso. Sem dúvida. Vossa Excelência tem dado o exemplo de postura da grande magistrada que é. E, senhor presidente, no meu caso, inclusive, eu também vou aguardar, tanto é que já retirei a minha intenção de voto, e aguardar para o voto de vista de Vossa Excelência. Pois não, doutora Mil, que eu ia mesmo indagar de Vossa Excelência se aguardava. Então, proclamado, após o voto da relatora, dando provimento ao recurso, pediu vista o desembargador Amaury Moura, o desembargador Amilcar
aguardará o voto vista. Desembargador Amaury Lindenberg Dutra novamente, só para um reparo, e é obrigação me fazer, eu quero pedir desculpas ao desembargador Amil, que eu cometi um ato falho de me dirigir sempre ao desembargador Rebouças, a Vossa Excelência, a doutora Neise. Desembargador Amilcar, minhas Ah, desculpas, vai comprar que é isso, doutor. mas eu tenho certeza que Vossa Excelência não se sentiu diminuído com a referência nobre que eu fiz por Não, se escrito ao preocupe desembargador não. Rebouças. Então fica esse registro e deixo aqui os votos de prontas melhoras ao desembargador Gilson da advocacia. Muito obrigado a todos. Pois não, nós que agradecemos, doutor Lindenberg. Vamos seguir, então, com... Esse foi o 237, né? O 230, o 228 agora, né? Nessa ordem, né, Luciana? Isso. É pela ordem, o grau de instrumento da minha relatoria. Aqui há impedimento do desembargador João Rebouças. Doutora Angélica Macedo de Sena se encontra inscrita para sustentação. Me parece que não está presente. É um agravo de instrumento. A inscrição dela queira para falar pela parte agravada, e no caso, o voto já disponibilizado, e é uma preliminar de não conhecimento do recurso, está sendo rejeitado, e no mérito estou desprovendo o agravo. No que estou já sendo acompanhado pelos demais vogais. Então, proclamado desprovido do agravo, a unanimidade nos termos do voto do relator. O 236, da relatoria da doutora Neise Fernandes, agravo do instrumento 081 1271. Doutor Edson Gutenberg de Souza Filho, inscrito para falar pela parte agravada. Doutor Edson Gutenberg, me parece, não estou vendo na tela. Doutor Edson Gutenberg tem o nome dele aqui, não sei se... Bom dia, desembargador. Bom dia, doutor Edson. Em mesa, doutora Neise? Em mesa, desembargador. Ele fala pela parte agravada, é isso? Isso, é. Eu percebo eu estou conhecendo e desprovendo o recurso, o agravo. Ok, excelência. Muito obrigado. Bom dia a todos. Okay. Eu vou abrir mão da sustentação oral. Nós agradecemos a participação do doutor Edson e proclamamos, então, desprovido do agravo à unanimidade. Obrigado. O 252 da relatoria do desembargador Amilcar, apelação civil 085-7243, doutor Rodrigo Bezerra Varela Bacurau, inscrito para falar pela parte apelante. Está presente, doutor Rodrigo. Doutor Rodrigo. Excelência. Doutor Rodrigo, confirma que fala pela parte apelante, é isso? Pela parte apelante. Apenas nós estamos encaminhando a nossa proposta de voto pelo provimento do apelo. Nos seguintes termos, apelação civil, servidor público, oriundo da Fundação José Augusto. PTNS, vantagem remuneratória concedida em mandado de segurança transitada em julgado, cobrança das parcelas vencidas antes da impetração. Ausência de pressão, trato sucessivo, prazo interrompido, data da impetração do item, reiniciado com seu trânsito em julgado. Pressão do fundo de direito não configurada, sentença reformada, aplicação de teoria causa madura, entendendo o artigo 1013, parágrafo 4º do CPC, impossibilidade de redução de direito reconhecido judicialmente. Servidor que tem direito ao recebimento dos valores devidos. Anteriores à impetração do mandamos, respeitada a pressão quinquenal, ausência de violação dos princípios orçamentários, contrariedade à lei e responsabilidade fiscal não configurada, conhecimento e desprovimento do apelo. É esse o nosso voto e, ao que consta, estão sendo acompanhados pelos demais vogais. Perfeito. Conhecimento e provimento do apelo. Excelência, tem um processo que é idêntico, que é o 14º também da relatoria, né, do desembargador também Amilcar Maia. A matéria é idêntica. Ela foi, inclusive, proferida a sentença pelo mesmo juízo de piso, o juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública.
Se caso, né, Vossa Excelência me permitir, não querendo, né, passar à frente dos demais inscritos, mas considerando a identidade da questão, unificar o, o julgamento, Excelência, eu agradeceria. Qual, doutor Rodrigo? É o 251, desembargador Amilcar. 251? É o 085 71 88, não é isso, doutor Rodrigo? Isso, perfeito, presidente. Só verificar aqui. Se... O 251 está, inclusive, no mesmo sentido, provavelmente do recurso. Excelência. Eu também estaria inscrito para a sustentação oral. 251, pronto, a mesma coisa. Mesma coisa? Conhecimento e provimento do recurso, mesmo sentido. Ok, eminente relator. Obrigado. Bom dia. Bom dia, presidente. Bom dia, doutora Mariana Bom Ives. dia. Demais integrantes. Bom dia, bom trabalho. Nós que agradecemos a presença do doutor Rodrigo. Chamo, então, na ordem, um agravo do instrumento, também da relatoria do desembargador Amilcar. O 246, desembargador Amilcar. 246 trata-se de embarque de declaração, senhor presidente. Não cabe a sustentação oral, nos termos do artigo 203 do nosso regimento interno. Ok, aqui estava como agravo de instrumento, mas eu vejo a anotação. Aqui é agravo de instrumento, realmente um agravo de instrumento, mas a embarque de declaração é agravo de instrumento. Perfeito. Perfeito. E confesso que tem aqui a anotação, eu realmente não atentei para isso. Embargos rejeitados, não é isso, doutor? Exatamente. Sidney Vanderson das Neves. No caso, então, Vossa Excelência está rejeitando os embargos, está sendo acompanhado pelos demais vogais. O 235 da relatoria desembargadora Neise, agravo do instrumento 080 52 37. Aqui tem contra o inscrito para falar, é um agravo do instrumento, o doutor Luciano Calda Cosme, fala pela parte agravante, o doutor Luciano se encontra presente, e o doutor Rodrigo Estevão Pontes do Rego pela parte agravada. O doutor Luciano não se encontra. Doutor Rodrigo. Se encontra, Excelência. Pois não, doutor Rodrigo. Bom dia, Vossa Excelência fala pela parte agravada, doutora Neise tem a palavra. Está em mesa, Excelência, e eu estou conhecendo e desprovendo o agravo nesses termos: processual civil e civil, agravo de instrumento, reintegração de posse de veículo automotor, deferimento de tutela em primeiro grau, pacto de compra e venda, repasse do bem móvel pelo agravado ao agravante, negócio firmado de boa-fé, inadimplemento contratual por parte do adquirente agravante, comprovação do esbulho praticado, direito à reintegração da posse, inteligência do artigo 1210 do Código Civil, direito plausível a consubstanciar o pedido liminar na origem, decisão mantida, conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento. É o meu voto. Ok. Os vogais estão acompanhando. Doutor Rodrigo, satisfeito? Satisfeito, um bom dia de trabalho para todos e boa produção. Nós que agradecemos a participação de Vossa Excelência. O seguinte, o 253, a apelação civil da relatoria do desembargador Amilcar. Doutor Vitor Castim, doutor Carlos Castim se encontram inscritos para falar pela parte apelada. Doutor Castim, estou vendo aqui os dois. Desembargador Amilcar tem a palavra. Confirmando, doutor Castim fala pela parte apelada, doutor Castim? Perfeito, Excelência. Pela parte apelada. Nós estamos encaminhando o nosso voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso, manutenção da sentença. E também, nesse caso, já estão sendo a nossa proposta de voto foi acompanhada pelos demais vogais. Não sei se Vossa Senhoria quer fazer algum comentário, alguma coisa. Não, Excelência, apenas agradecer a deferência, cumprimentar a Vossa Excelência, desembargador Mauri, desembargador João Rebouças, juíza convocada Maria Neise,
a Vossa Excelência, desembargador relator, doutor Amilcar Maia, e a secretária, meus agradecimentos, desejando um bom trabalho, uma boa produtividade no dia de hoje. Nós que agradecemos, doutor Castim, a colaboração de Vossa Excelência. Prazer revê-lo aqui na nossa Câmara. Igualmente. O 241, na sequência, da relatoria da doutora Neise, apelação civil 080-0897, doutor Linton Castro Nogueira de Moraes, fala pela parte apelante. Doutor Linton Castro, não vejo aqui na minha tela. Doutora Neise, tem a palavra. Vossa Excelência, no caso, está dando provimento ao recurso, não é isso? Provimento ao recurso, exatamente. Dando nulidade da sentença que se impõe, precedentes desta Corte, conhecimento e provimento do apelo. Certo. A matéria, inclusive, repetitiva aqui na nossa Câmara. Provimento do recurso julgado à unanimidade. O 230, que era o doutor Isaac, me parece que não está em mesa, não é esse? Isso, desembargador Mauri. Nem o 230, nem o 232 estão em mesa. Pois não, desembargador João. 238, da relatoria da doutora Neise, apelação civil 080-0415. Doutor Cláudio Marcel Fernandes dos Santos, fala pela parte apelante. Doutor Cláudio Marcel, se encontra presente? Me parece que não. No caso, a doutora Neise está dando provimento ao recurso. Exatamente, presidente. Uma apelação civil, dando recurso conhecido e provido. Posso ler, mas já foi disponibilizado para Vossas Excelências. Disponibilizado, provido à unanimidade. Do 234, da relatoria do desembargador João Rebouças, apelação civil 083-0081, doutor Luciano Olímpio Ren da Silva e doutora Cristina Daer Ferreira. Falam pela parte apelante. Doutora Cristina. Pela parte apelada, Excelência. Apelada, não é? Advogada da marca ambiental. Doutor Luciano Olímpio, nos conta presente? Não, nós dois somos sócios. São o mesmo escritório. Aqui não está especificado quem é quem. E Vossa Excelência fala pela parte apelada. Perfeitamente. Doutor João Rebouças tem a palavra. Presidente, o processo está em mesa, eu estou encaminhando meu entendimento e o voto pelo desprovimento do recurso, na esteira dos precedentes do Superior desta Corte de Justiça. Perfeito. E a recapitulação de voto aí dos vogais. Já com manifestação de votos aqui, de intenção de votos, dos dois vogais acompanhando o relator. Doutora Cristina dispensa sustentação? Dispensa, Excelência. Pois não. Então, proclamo desprovido o recurso à unanimidade, nos termos do voto do relator. Dia. Bom dia, doutora Cristina, muito obrigado pela participação. 239 da relatoria da doutora Neise, apelação 080-0444, doutor Linton Castro também, já foi chamado aqui, inscrito para falar pela parte apelante. No caso, a doutora Neise está dando provimento ao recurso, não é isso, doutora Neise? Exatamente. Estou dando provimento ao recurso. É na mesma linha do anterior. Perfeito. Que ele também defendeu. Uhum. Uma apelação civil, de acordo com precedentes desta Corte, conhecimento e provimento do apelo. Perfeito. Então, proclama a unanimidade, provido o recurso. O 243 da relatoria de Vossa Excelência, uma apelação civil 080-8441, doutor Cláudio Marcel Fernandes dos Santos. Inscrição para falar pela parte apelante.
Doutor Cláudio Marcel não se encontra presente. Doutora Anaís está dando provimento ao recurso, não é isso, doutora Anaís? Tem a palavra. Estou dando provimento ao recurso. Se houver necessidade, eu posso ler a emenda. Não, Excelência, é disponibilizado aqui, com antecedência, inclusive já com manifestação de votos acompanhando Vossa Excelência. O 251 da relatoria do Bardura Amilcar. Apelação 0. Esse foi aquele votado. Esse foi, exatamente, Excelência. Foi feito o julgamento em conjunto. Foi não, Excelência. O 231, do Bardura João Rebouças. Agravo do instrumento 080-2446. Doutor Laurino Bernardo Giacomelli. Escrito para falar pela parte agravante. Estava aqui ajustando aqui a câmera. Foi não, estava vendo o nome de Vossa Excelência aqui na tela. Bardura João Rebouças, tem a palavra, Excelência. Senhor presidente, aqui pelas minhas anotações também está escrito para falar pela parte agravada do doutor Nabor Maia. Perfeito. Eu não sei se ele está no... me parece que não se encontra presente. Estamos seguindo o julgamento. Doutor Aurino, conhecendo e dando parcial provimento ao recurso. Na parte que interessa, mais especificamente, do parcial provimento ao agravo do instrumento para determinar que o recorrido passe a arcar, além de um salário e meio que vinha pagando mensalmente, com a mensalidade escolar da recorrente, sua filha, criança com menos de 3 anos de idade, nascida em 11 de junho de 2018, mantinha ser paga até o dia 5 de cada mês, sob pena de multa diária no valor de R$500 e conversão do procedimento em execução com prisão civil. É como eu estou votando na parte final do voto, porque a mensalidade ele já vinha pagando isso. Isso, desembargador João, só uma pequena dúvida que eu fiquei agora na escuta da leitura da parte conclusiva e dispositiva do voto, está seguindo na linha da confirmação da liminar que já havia sido deferida em sede de agravo, né? Mantendo os alimentos que estavam a R$1,5 salário, mas também a manutenção do pagamento da matrícula e mensalidade da escola em tempo integral, isso? Está se mantendo o pagamento da mensalidade escolar da filha. Isso, ótimo, porque eram duas discussões que tinha do alimento, que já estava pacificado esse alimento a 1,5 salário mínimo, e aí a discussão do alimento estava exatamente na matrícula e mensalidade no tempo integral. Então, isso está sendo confirmado, não é isso? Isso. Então, perfeito, Excelência, não há mais necessidade. Existem outras discussões da guarda, mas aí são questões que também entendo que serão melhores discutidas aqui no juízo de Pisa. Então, agradeço a Vossa Excelência e aos demais desembargadores. Vamos aguardar. Fernando, doutor Aurino, nós que agradecemos a participação de Vossa Excelência. Proclamo, então, provido parcialmente o recurso nos termos do voto do relator. Muito obrigado, presidente. Desejo a todos uma boa continuidade aí de trabalho na sessão. Obrigado, bom dia, Excelência. Obrigado. O 233 da relatoria do desembargador João Rebouças, agravo do instrumento 080-6564, também inscritos aqui 2 advogados, pela parte agravante e agravado. O doutor Jonásio Vieira de Medeiros, pela parte agravante, e o doutor Felipe Gugel de Araújo, e doutor Emílio Germano da Silva Júnior, pela parte agravada. Não há, me parece que não se encontram presentes. O desembargador João Rebouças tem a palavra. Vossa Excelência. O processo está em mesa, identificado Vossa Excelência. Trata-se de família, alimentos, uma de legitimidade passiva de causa suscitada pelo demandado, hora gravado, que eu estou rejeitando, e no mérito, trata-se de uma declaração de união estável com alimentos, guarda e restrição patrimonial do casal. Eu estou aqui no entendimento de conhecer e dar parcial provimento ao recurso, na estilo dos precedentes da nossa Corte. Ok. Provendo parcialmente, já com manifestação de votos aqui nesse sentido.
Proclamo, então, provido parcialmente o recurso nos termos do voto do relator. O seguinte também da relatoria de Vossa Excelência, desembargador João, o 229, agravo do instrumento 080-0046, doutor Márcio Dantas de Araújo, inscrito para falar pela parte agravante. Doutor Márcio parece estar com dificuldade. Vossa Excelência, estou aqui, estou ligando a câmera. Pois não. Bom dia, doutor Márcio. Bom dia, doutor Maurício, desembargador Maurício, demais desembargadores. Pelo agravante. Pois não. Agravante, não é isso? Sebrae, agravante. O desembargador João, Rebouças, Vossa Excelência tem a palavra. Já identificado Vossa Excelência, eu estou aqui orientando o meu voto no sentido da provimento ao recurso nos termos dos nossos precedentes. Como eu estou votando, e os locais já se manifestaram nesse sentido também. Então, Excelência, eu dispenso, então, a sustentação. Está sendo favorável aqui ao agravante. É isso? Ok. Proclamo, então, provido o recurso à unanimidade nos termos do voto do relator. E agradeço a participação do doutor Márcio. Obrigado, Excelência. Bom dia a todos. 248, relatoria desembargadora Amilcar. Apelação 080-3760. Aqui, inscrição da doutora Rossana Dália de Oliveira Fonseca pela parte apelante. Doutora Rossana... Aparentemente ela não está na sala. Não vejo aqui na tela. Desembargadora Amilcar. O processo está em mesa, Excelência. Nesse caso, que trata-se de embargos à execução, mas nós estamos conhecendo e não provendo o recurso, mantendo a sentença de primeiro grau. Já a manifestação de votos acompanhando Vossa Excelência, e eu proclamo desprovido o recurso à unanimidade, nos termos do voto do relator. O 249, também da relatoria de Vossa Excelência, apelação 082-0975, doutor Zé Maurício de Araújo Medeiros, inscrito para falar pela parte apelante. Estou vendo... Aqui, Excelência. Bom dia, doutor Maurício. Doutor Maurício, doutor João, doutora Amilcar, doutora Nerise, doutora Rossana, prazer revê-la. Bom dia para todos. Desembargador amigo, você tem a palavra. Eu estou vendo aqui que Vossa Excelência dá provimento ao recurso, não é isso? Exatamente, Excelência. Estamos dando provimento ao recurso, reconhecendo o dano moral e desconheço o recurso do provimento reformando parte da sentença. Condenar a Colmeia, Rota do Sol, Residência e Empreendimentos e Banco Bradesco S.A. compensar Patrícia Ellen Xavier Araújo e Jorge Wilson Costa de danos morais na importância de R$10.000 para cada apelante, totalizando a quantia de R$20.000, atualizada por juros de mora 1% ao mês desde a citação. Correções monetárias nos termos de praxe. Ok, já a indicação de voto acompanhando. Doutor Zé Maurício, alguma observação? Só agradecer a presença e a satisfação de, pelo menos virtualmente, encontrar com os amigos nessas sessões. Um grande abraço a todos e um bom trabalho para vocês. Grande abraço a todos. Maurício. Abraço. Grande abraço. Obrigado pela participação, pela colaboração do Zé Maurício. O 14 é da minha relatoria. Doutora Ana Clara Miranda de Azevedo Peixoto. Pois não, Excelência. Bom dia. Bom dia. Vossa Excelência fala pela parte agravante, não é isso? Perfeitamente. Tem a palavra, Excelência. Agradeço, Excelência. Bom dia, egrégio Tribunal de Justiça deste Estado do Rio Grande do Norte, colém da Câmara, inclito os desembargadores, a quem cumprimento na figura do desembargador relator, desembargador Amaury Moura Sobrinho, nobres colegas, advogados e servidores.
aqui presentes. Trata-se de agravo de instrumento, interposto em face de decisão interlocutória, proferida em sede de cumprimento de sentença, datado de 2018, que conduzo com muito prazer ao lado da minha colega, a doutora Margarida Seabra de Moura, que infelizmente por questões de saúde não pôde estar acompanhando essa sessão. A doutora Margarida é uma advogada extremamente aguerrida, tem um carinho muito especial por esse caso, um dos primeiros do seu escritório. Essa ação originária data aí do longínquo ano de 2001, então esse ano completa, infelizmente, 20 anos de curso. E como já era de se esperar, realmente as partes ansiam pelo encerramento do caso o quanto antes, de maneira justa e equilibrada. É importante ressaltar que, dentre os agravantes, existe uma superidosa, a senhora Laura Bezerra de Medeiros Pinheiro, conta hoje com 81 anos de idade, então é importante que esse tribunal realmente assuma o compromisso de impulsionar esse caso, principalmente em primeiro grau, onde nós temos encontrado alguma dificuldade de fazê-lo. O objeto do recurso é basicamente o direito, né, dos agravantes à correção dos vencimentos decorrentes da mudança da moeda nacional de Cruzeiro Real em unidade real de valor, a conhecida URV, né, nos termos da legislação federal e estadual específicas, reivindicando aí o reconhecimento das perdas remuneratórias no percentual individualizado de aproximadamente 25%. A decisão interlocutória que se está enfrentando foi proferida pelo juiz Wacó com o objetivo de reabrir o prazo para o Estado impugnar o cumprimento de sentença, o que parece ser algo rotineiro e previsto no nosso Código de Processo Civil, passa a não ser pelo fato de estar sendo feito em repetição e não observação ao fato do Estado já ter perdido esse prazo, de já ter, por causa disso, anuído tacitamente com os cálculos apresentados pelas partes e por estar, portanto, a matéria preclusa, já não suportando mais discussão. É importante destacar aqui, excelências, que tão logo os agravantes requereram o início do cumprimento de sentença, foi aberto o prazo regulamentar para que o Estado se manifestasse, ele deixou que esse prazo, permitiu que esse prazo decorresse sem que tivesse efetivamente se manifestado. Existe certidão nos autos certificando essa informação e, por óbvio, esse silêncio deveria ter sido entendido pelo juiz Wacó como anuência tácita. E, portanto, estando, como eu falei, a matéria preclusa para discussão. Ocorre que, contradizendo essa decisão que foi proferida no início do cumprimento de sentença, o mesmo juízo determinou a remessa dos autos para a contadoria judicial, ignorando o fato de não haver divergência a ser analisada por essa contadoria. Em não havendo manifestação, não há divergência, não se encaminham os autos à contadoria. E lá o processo permaneceu adormecido por 9 meses. Um processo, volto a dizer, datado do ano de 2001. Passados esses longos 9 meses, porque são longos para quem já espera há tanto tempo por uma resolução, foi emitido um laudo, com todo respeito ao trabalho da Contadoria Judicial, repleto de inconsistências essas apontadas nos próprios autos e que comprometem, inclusive, a classificação desse documento como laudo técnico e pericial.
após a devolução dos autos da COJUDE ao juízo de primeiro grau, foi proferida uma nova decisão, abrindo prazo novamente para que o Estado impugnasse o cumprimento de sentença. Então, mais uma vez, nessa mesma decisão, se fez menção ao envio dos autos à COJUDE. Dessa vez, o Estado perdeu o prazo, porém se manifestou a destempo. E aí o juízo entendeu que haveria divergência, ignorando o fato da intempestividade da manifestação, e hoje, infelizmente, o processo se encontra em sede de primeiro grau, na Contadoria Judicial, desde o início desse ano. Sabe-se lá quando será devolvido, se esse tribunal não tomar uma medida imediata. E aí é importante, excelências, eu vou pedir licença para fazer a leitura de um trecho da decisão recorrida, em que o juiz deixa muito claro o que eu estou falando aqui com relação à perda de prazo e à própria preclusão da matéria. Abre aspas, pelo contexto dos autos, denota-se que o Estado, apesar de intimado, não ofereceu impugnação aos cálculos apresentados na liquidação do título e, considerando a preclusão evidenciada, o resultado consequente é a homologação pelo juízo dos cálculos trazidos aos autos pela parte exequente. Então, vejam, excelências, ao passo que o juízo do primeiro grau faz esse registro, eu trago esse recorte da própria decisão recorrida, ele reabre o prazo para o Estado se manifestar, reconhecendo que a matéria está preclusa para discussão. E aí é curioso que nessa mesma decisão ele traz 5 julgados de tribunais de justiça dos mais variados estados, um deles da lavra do Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Norte, da relatoria do desembargador João Rebouças. E ali fica muito claro, é um julgado de 2017, uma apelação cível, 2017, 005370, dígito 4, fica muito claro o entendimento do desembargador e daquela Câmara de que é fundamental que haja a homologação dos cálculos apresentados pelo credor, face à intimação da parte devedora para impugnar e a ausência de manifestação dos autos, dando por configurada, de fato, a preclusão. O objetivo, excelências, dessa sustentação oral era basicamente chamar a atenção para as reiteradas tentativas do juízo a qual Data Vênia se imiscuir no papel, na figura, né, de defensor da fazenda pública. É isso que vem acontecendo, é o que demonstra as reiteradas aberturas de prazo, os reiterados envios dos autos à Contadoria Judicial, quando não há divergência, e é justamente isso que esse recurso busca efetivamente combater. Um último ponto, que já não é novidade, dado a forma como o Estado decidiosamente conduz o caso, não foi apresentado sequer contrarrazões nesse agravo de instrumento. Então, já finalizando, eu venho reiterar os pedidos aí dos agravantes, no sentido de que este tribunal reveja esse reenvio dos autos à Contadoria Judicial, essa reabertura de prazo para o Estado, e dê por homologado, de uma vez por todas, dê por homologados esses cálculos que foram apresentados pela parte agravante no início do cumprimento de sentença, de modo que seja finalmente, ao final dessas 2 décadas aí de curso processual, determinada a expedição das ordens de pagamento. Eu agradeço a oportunidade e desejo aí aos desembargadores, aos colegas e servidores um ótimo dia de trabalho. Não, doutora, há um aspecto aqui que foi abordado na tribuna, eu penso que necessita um aprofundamento em relação à discussão. Eu vou suspender o julgamento e retirar, não retirar, mas suspender, e trarei
o voto na próxima sessão para aprofundar essa discussão. Muito embora, com todas as vênias, discorde da doutora Ana Clara quando se refere a essa questão do juiz se miscuir ou se misturar à condição de defensor da fazenda pública. Não seria por aí né, o direito a ser defendido pela parte da tribuna, mas há sim aspectos relevantes aqui que eu penso que, embora tenha sido abordado aqui no voto, mereça uma reflexão e um exame mais aprofundado. Eu declarei o voto, o processo para discussão na próxima sessão. Todos de acordo? Eu estou. Aguardo. De acordo, Excelência. Também. Bom, pela ordem, então, o 194 da relatoria do desembargador Amilcar Maia, apelação 081, 95, 96, doutora Fragma Leilane da Rocha, fala pela parte apelada. Doutora Amilcar, tem a palavra. Tem mesmo. A doutora Fragma está presente? Sim, Está presente. Estou vendo aqui. Confirma que fala pela parte apelada, doutora Fragma? Isso. O nosso voto está pelo conhecimento e desprovimento do recurso, senhor presidente, mantendo a sentença de primeiro grau. Pois não, Excelência. Aqui também há indicação de voto acompanhando, inclusive o meu, desprovendo o recurso. Então, proclamo desprovido do recurso. De acordo? Não há alguma consideração? Não, Excelências. Muito obrigada. Agradeço a participação de Vossa Excelência. Muito obrigado, igualmente. O 65 da relatoria da doutora Neise, apelação 0019-311. Doutora Cátia, esse processo foi retirado, Excelência. Foi retirado. O seguinte da minha relatoria é o 32. Doutora Oranice Alves de Lima e Silva. Fala pela parte apelada. Sim, esse processo não está em mesa. Peço desculpa, doutora Oranice, estou vendo aqui a presença de Vossa Excelência. Estarei na próxima semana, doutora Oranice. Certo? É aquele dos policiais, né, do Clube dos Oficiais da Polícia Militar, não é isso? Ação Civil Pública. Ok. Fica para a próxima sessão, né? Isso, próxima sessão eu trarei pelo processo. Ok. Agradeço a compreensão de Vossa Excelência e a sua presença também. Ok. Então, não há mais processo de sustentação, não é? Tem alguns processos de pedido de vista, né, na minha relatoria. Presidente, tem um processo da minha relatoria que foi dado não mesa, Sim. E eu trouxe hoje, inclusive, o advogado falou no início, ele está em mesa. Eu trouxe e está em mesa. Está em mesa? Está em mesa, Excelência. Pois não, doutora Neise. Pode chamar, então, no processo e relatar. É o 80-1523, dígito 04.2020. É uma apelação cível, apelante do Val José Dantas e apelado do Estado do Rio Grande do Norte. Tem o número da pauta, Excelência? Ele é o dos... Ele não está... É porque ele está no... É o 242. 242. 242? Isso. Eu peço licença para ler a ementa. Pois não, doutora Neide. Processo civil, apelação civil, juízo de admissibilidade positivo, execução fiscal, ação anulatória, reconhecimento jurídico do pedido,
extinção do processo com resolução do mérito, condenação em honorários sucumbenciais, fixados pelo magistrado em valor raso, majoração devida, critério da apreciação equitativa, precedente, recurso conhecido e provido em parte. O juiz de primeiro grau, ele havia fixado os honorários desta causa em R$ 5.000 e, vendo aqui os precedentes, inclusive um precedente da relatoria do desembargador João Rebouças, foi elevado esse valor para R$ 50.000. O valor o valor da causa. Eu me lembro desse fato, que foi feita a sustentação oral. É porque o processo ele foi resolvido ainda administrativamente, desembargador Amauri. Sim. Quando ele foi dado entrada nessa execução, e logo após a defesa, o Estado administrativamente reconheceu o erro. Isso. E nesse caso não houve mais qualquer providência a esse respeito. A doutora Neise, na sessão passada, ela pediu para reavaliar, e porque foi fixado pelo juiz apenas o valor de R$ 5.000. E eu quero dizer que acompanho a doutora Neise, porque em que pese ter sido corrigido pelo Estado administrativamente e não ter havido mais nenhuma providência a ser feita em questão judicial, a fixação em valor de R$ 5.000, considerando o valor da causa, caracterizaria um valor realmente irrisório. Então, acompanho a doutora Neise. Perfeito. Fixação em 50.000. Ok, desembargadora Milka, desembargadora Neise, também estou acompanhando o voto de Vossa Excelência. Proclamado, então, a unanimidade. Tem os processos que eu tinha pedido vista, que eram 244, 245, 247. Esses processos, todos eles eu fui observar, mas todos eles precedentes já da nossa Câmara, e eu estou acompanhando o relator. Não sem qualquer outro destaque. São matérias repetitivas, e eu pensei no primeiro momento que havia algum destaque para discutir, mas não. São matérias já, inclusive, e alguns votos citando precedentes da minha relatoria. Agora, tem o 250, que é da relatoria do desembargador Amilcar, aquele que o desembargador João pediu vista e lançou um voto vista. Que o voto não ficou, o voto saiu do sistema, né? E, estranhamente, o voto do desembargador João, ele desapareceu do sistema. E eu vi o voto. Eu consegui. Mandei para o desembargador Amauri pelo e-mail. Eu consegui. No meio, ele mandou para o e-mail, e eu não sei se o desembargador Amilcar. No sistema realmente ele não estava, ele saiu. Mas eu tive acesso por e-mail do voto. O desembargador João Rebouças traz aqui algumas considerações. Eu não sei se o desembargador João queria fazer algum. Eu confesso que realmente me impressionei com os argumentos do desembargador João, apesar de, na conclusão, desembargador João, Vossa Excelência julga improcedente o pedido inaugural, não é isso? Isso, inclusive, eu tinha dito ao desembargador Amilcar e a Vossa Excelência que depois que eu lancei o entendimento, eu fiquei assim propenso a entender que seria culpa recíproca de ambas as partes. Já até o desembargador Amilcar chegou a
a ventilar também essa possibilidade, não é? Isso. Porque naquela realidade o que houve quando se não ficou se não houve informação digamos assim, da construtora que fez o negócio, que já estava disponibilizado para as escriturações. Do mesmo modo que a própria parte também ela não se manifestou. Então, ficaram os dois inertes nesse ponto. Isso. O contrato, ele tipifica que aquela obrigação era do adquirente que estava recebendo entregar as escrituras dos imóveis, tudo devidamente realizado. Entretanto, devido ao lapso de tempo, houve um reajuste que esse valor dessas escrituras, numa reavaliação feita, ela subiu muito. E ficou aquela pendência entre elas. Eles acordaram que havia um valor inicial e esse valor que era acordado inicialmente, houve um plus a mais em relação a todos os imóveis. O cerne da questão, a nossa, digamos assim, nossa divergência minha com o desembargador João Rebouças, inicial, seria uma pequena divergência, no teu do voto era a aplicação não do CDC. No meu voto eu faço uma referência a julgado, eu acho que até do Supremo, a respeito da aplicação do CDC nessas situações. O desembargador João entende que não haveria aplicação do CDC nesse caso. Entretanto, o desembargador João faz referência à questão do desequilíbrio contratual, que realmente me preocupou essa parte, porque ainda que haja, reconheça-se que, no caso em apreço, se aplicaria o Código de Defesa do Consumidor, mas não se demonstrou má fé da parte da construtora. Mas também não houve má fé na parte da vendedora dos terrenos, da proprietária inicial. Entretanto, me parece que com a situação dele, a preocupação do desembargador João tem um certo procedimento, porque nessa situação poderia ficar caracterizado realmente um desequilíbrio contratual, porque houve um aumento considerável nas despesas cartorárias, não previsto inicialmente no contrato, já que o valor fixado inicialmente era um valor determinado. Entretanto, esse valor ficaria às expensas de apenas uma das partes, que não deu causa para isso e não ajuda em má-fé, do mesmo jeito que a outra parte. Houve, na realidade, um lapso mútuo de ambos. O que me pareceu, na época, eu cogitei, mas fiquei preocupado se não haveria uma questão de julgamento extra-petita, era de repartir esse aumento diferencial que houve nessas custas cartorárias, porque em que pese haver, digamos assim, uma argumentação favorável ao proprietário do imóvel, também é uma argumentação favorável à empresa, haja vista que aquele aumento foi uma situação não prevista realmente inicialmente e houve uma mora. Agora, a mora, ela houve por parte dos dois. Então, assim, essa preocupação do desequilíbrio contratual, chamada a atenção pelo desembargador João Rebouças, me veio à mente inicialmente e eu pensei nessa possibilidade. Agora, como disse, fiquei em dúvida se não ficaria caracterizado um julgamento extra-petita. Mas o desembargador João disse, olha, quem pede o mais pode também pedir o mínimo, né? Já que ele pediria a isenção de toda a responsabilidade. Porque, inclusive, a própria... E aí, a constatação da boa-fé da construtora é que ela diz, olha, eu quero cumprir o contrato, até eu quero pagar o que eu realmente devo, ou seja, como estava no contrato, e alegando que essa demora não seria por responsabilidade dela. Mas há esse lado, desembargador Amilcar, isso aí eu estou dizendo apenas para enfatizar mais ainda o que o desembargador Amilcar disse em relação à boa-fé da construtora. Ela não quer se eximir de pagamento nenhum, né? Ela quer cumprir o que estava no contrato, e enquanto uma parte... Agora, é uma ponderação que eu acho que tem sentido, inclusive jurídico, né? Não só do ponto de vista da justiça, porque aí de se equilibrar aí as coisas. Talvez pudéssemos caminhar nesse sentido. Eu não sei se
Porque o destaque que eu queria fazer apenas no voto do desembargador João, que ele sinalizou no sentido de julgar improcedente o pedido. Mas aí nós teríamos que, se fôssemos adotar essa divergência, teria no mínimo que reconhecer a obrigação da construtora pagar a partir da data em que ela se comprometeu, que é como ela pede no recurso. Entendeu? O pedido dela no recurso é para dizer, olha, eu pago, sim, mas a partir daquela data que ficou acordada no contrato, sem me responsabilizar por essa demora, porque, de fato, o valor hoje dá quase o valor do apartamento que foi vendido à época. Né? São 60 e tantos mil reais por cada apartamento. Mas talvez aí, se caminhássemos no sentido de reconhecer, não é? Porque um diz, não, você não me procurou, e outro diz, não, eu não fui procurado. Não é? Na realidade, ficou nessa situação, até porque teve que haver uma intervenção da Justiça para que fosse disponibilizado digamos assim, a liberação por parte da construtora. Entretanto, ela não pode, eu acho que ela não teve uma má-fé exclusiva, porque a parte ela aguardou por um tempo considerável antes de procurar. Então, ficou naquela, como você disse, eu fico esperando que você me procure, e o outro está lá, eu estou também esperando que você me procure. Isso. Aí você traz realmente uma situação que, se nós formos apontar falha, as duas falharam nessa situação, na situação de cumprir com diligência. Ambas apresentaram falhas. Mas, se você olhar, não há uma situação que pese mais para uma do que para outra. Agora, e se formos observar, isso foi o que me chamou a atenção, quando o desembargador João proferiu o voto, a questão do desequilíbrio contratual que tínhamos, como eu disse inicialmente, me preocupado, é porque dessa situação que houve esse fato imprevisto, a responsabilizar apenas uma, ela iria onerar a balança demais para um lado, sendo que o lado não foi responsável total por aquela situação. É como eu pensei, né? Se Vossa Excelência permitir, que tem a mesma preocupação, quiser me repassar devolver o processo, eu poderia fazer umas anotações a respeito do que eu imaginei, e Vossas Excelências examinariam se seria o que seria mais, digamos assim, correto. Perfeito. Inclusive, existe desembargador meu que, no aspecto da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, eu me acosto a Vossa Excelência e, no mérito, é que a gente examina o que Vossa Excelência vai trazer como sugestão consensual. Ok. Devolver os votos, eu vou fazer a minuta do meu entendimento e enviarei para os senhores para análise. O processo ainda fica, como diz assim, não dá como julgado, aberto à discussão. Isso, fica aguardando o julgamento. Perfeito. Continua em mesa para discussão. Então, não há mais. Eu tenho dois, Excelência. Tem, desculpe, Excelência. Pode seguir. São dois, é o 240 e o 254. Eu até lancei no sistema o meu voto. Eu não sei se... porque, inclusive, o sistema eu acho que está um pouco confuso, porque não está aparecendo para mim nem o pedido de vista no PJE. A gente já fez, inclusive... Desembargador Amilcar, se me permite, eu não vi o do 240 no PJE, mas vi o do 254, que inclusive eu queria pedir se fosse... Eu vou alterar o meu voto, é isso que eu vou fazer. Ok. Vou fazer uma alteração do seu voto, com relação ao 254. 254, ok. E esse 240, eu estou procurando realmente, a gente está lançando as situações e não estão
aparecendo. Deixa eu ver aqui, porque tá aqui voto e meu voto não aparece no sistema. Tá danado. Mas é o seguinte, isso aqui é fácil porque foi da sessão passada. É aquela questão da MRV. MRV, não é isso? Exatamente. É aquela questão das caixas de passagens. Sim, perfeito. Das caixas de passagens. Analisando a situação, a questão da execuibilidade da medida, realmente, conforme dado inicialmente, quando a devida vênia pela relatora, ela iria provocar um transtorno para terceiros que nada tem a ver com a matéria. Uma vez que o serviço nessa caixa de gordura e caixa de passagem, ela teria que fechar o esgoto, o escoamento do esgoto de várias unidades dos apartamentos que ali estão para fazer esse serviço. E não poderia ser feito assim em um dia ou dois, traria vários transtornos. Nessa situação, ponderando, inclusive, o que foi dito e discutido na ocasião, eu encaminhei o voto para a parte final nos seguintes termos, para resumir. Qualquer coisa eu posso enviar por e-mail. Eu consegui localizar aqui, Bardomil. Conseguiu? Eu consegui. Também consegui. O meu aqui não aparece, não. Abriu o portão de acesso, MRV abriu o portão de acesso às 5 caixas de gordura, livrando a circulação pelo interior da unidade de moradia. Isso com autorização expressa da recorrida, porque não é só ela entrar a hora que quer, mas também ela pedir autorização da recorrida para entrar pelo portão. Comunicar previamente à senhora Maria Isabel dos Santos do envio de prestadoras de serviço de manutenção das caixas de gordura, substituir a tampa de vedação de todas as caixas de pressão utilizadas no terraço da unidade de moradia, trocando por tampa de vedação diferenciada, que impeça o escapamento de odores exalados pelas caixas, e converter as obrigações de fazer em perdas e danos, caso não executadas no prazo de 15 dias a partir desse julgado. E caso ineficiente a solução apontada, pode a requerida requerer alterações ou melhoras nesse serviço. Porque o que ocorre hoje é que, para ele ter acesso a essas caixas de gordura, ele tem que adentrar por dentro do apartamento da pessoa. Realmente houve uma falha de projeto considerável, porque você tem que toda a vida entrar por dentro do apartamento para ter acesso a essas caixas de passagens, não é razoável. Perfeito. A dona Izzy tem a palavra, Vossa Excelência é relatora, não é isso? Sou relatora, Excelência. Eu estou propensa também a alterar o meu voto. Já foi visto aqui o voto do desembargador Amilcar, né? Já foi localizado aqui o voto do desembargador Amilcar. Também estou com essa intenção de alterar o meu voto, acompanhando a decisão do desembargador Amilcar. Ok. Me parece que realmente a decisão bem se ajusta à hipótese, porque, no caso, seria a decisão como Estado, melhor seria inexequível, não tinha como se, não é? Eu mantive a sentença, né? Mas aí essa me parece realmente que vai resolver o problema. Abre-se o portão com a aquiescência naturalmente da condômina, a moradora, e isso resolveria, de fato, o problema e me parece extremamente palatável, não é? E já que a advogada Neisa aderiu, eu acompanho também, já estava, claro, propenso a acompanhar os badura Amilcar, no caso, aí Vossa Excelência ficaria como relatora, não mudaria a relatoria, não é isso, badura Amilcar? Exato, não muda a relatoria. Aí retorna para mim, não é? Exatamente. Pronto. Tem a questão das perdas e danos, né, desembargador Amilcar? Já está ressalvado no voto. A senhora pode dar uma olhada e fazer as modificações que entender necessário. Está ressalvada no voto. Tá bem. Pronto.
Então, no caso, retorna os votos, após o voto do embaixador Amilcar, retorna o voto, processo à relatoria do embaixador Neise. E aí, com a permissão do embaixador Amilcar, ele poderá, não é, embaixador Amilcar? Exatamente. Pode disponibilizar à vontade o voto que está aí. Pode utilizar à vontade e fazer as alterações que entenderem necessárias. Ok, muito bem, excelência. Mais alguma coisa, mais algum processo? Também, nas minhas anotações aqui eu não tenho. Não, nenhuma. Da minha parte, não. Também não tem. Ok. Então, vamos à nossa ordem administrativa. A expediente, doutora Luciana. Não, excelência. Da minha parte, embora possa parecer a destempo, mas é porque a primeira oportunidade nós temos é essa, de propor um voto de pesar pelo falecimento do Dr. Nelson Maia, né? O Pleno já fez e nossa Câmara, como de praxe, também sempre o faz, né? Por todas as razões que nós temos para fazê-lo, não é? Aliás, o precoce desaparecimento do Dr. Nelson Maia, figura conhecida em toda a região oeste, particularmente, né? E todos nós, família tradicional que o pai de um homem conhecido e que prestou grandes e relevantes serviços àquela região, e ele mesmo, que também era advogado, não é, doutor Amilcar? Tinha parado de militar na área depois que tinha tido alguns problemas de arritmia cardíaca. Ele tinha deixado e ficado só na parte mesmo, administrando as fazendas que o pai havia deixado. Perfeito. Então fica a proposição com a comunicação naturalmente aos familiares. Todos de acordo? Acordo, sim. Prematuro falecimento, Nelsinho. De acordo, excelente. Eu queria só saber do embargador Amilcar, ele era filho de doutora Maria Elisa? Exatamente, doutora Neide. Morreu mais cedo do que o pai. O pai tinha 59, 60 anos, ele tinha 55. Também eu conheci doutor Nelson Maia, e doutora Maria Elisa foi minha professora no ginásio em Pau dos Ferros. Há muito tempo atrás. Mas meus pêsames, a família. Obrigado. Oi, João. Aproveitando o ensejo, porque foi aquele acidente lá em Ponta do Mel. Eu conversando com algumas pessoas de Areia Branca, quando eu vi que era Nelsinho, há uma suposição de que ele tenha tido um infarto pela forma que caiu. Não houve confirmação disso, mas assim, a maior suspeita é que ele tenha passado mal, realmente. Ele tenha sentido alguma coisa, e quando começou a cair, depois tentou retomar o voo, não havia altura suficiente, chocou-se com a lateral da falésia e 2 costelas perfuraram o pulmão. Aí, quando perfurou o pulmão, deu aquele pneumotórax, né, aquela êmbole que você sai o ar, e eu acho que daí, decorrente disso, é que ele acabou sofrendo uma parada cardíaca e veio a falecer. Muito triste, mas... lamentável. E ainda na mesma ordem, a presidência propõe um voto de pesar pelo falecimento do pai da nossa secretária de comunicações, né, da Andréa Ramos. Isso, aprova, seu Pedro, isso. Bem, vítima de Covid, não é isso? Covid, já vinha lutando um certo tempo. Nós tínhamos tido a notícia que ele tinha melhorado, já ia para o apartamento e tal, e de repente piorou, não é? E, lamentavelmente, faleceu. Então fica a proposição, o voto de pesar. Isso, eu aprovo. Todos aprovam? Com certeza. Seja encaminhada a doutora Andréa e familiares. Bom, da presidência não há. Embaixador João, alguma proposição? Proposição, embaixador Mauri.
Procuradora Milka. Sem proposição, meu presidente. Procuradora Neise. Presidente, só lamentar e comunicar, né, que o problema de saúde sofrido pelo desembargador Gilson. Sim, sim. Mas eu não tenho tido notícia, tenho tentado, mas não tenho tido notícia do estado dele. Parece que está estável. Está bem, ele me respondeu até uma mensagem no WhatsApp, eu mandei para ele ontem, e ele me respondeu dizendo que estava bem. Já estava no apartamento, já tinha saído mas ele foi cirurgia, chegou a fazer cirurgia, como foi? O quadro dele eu não tenho. Tentei, mandei uma mensagem, não consegui retorno. Foi um infarto. Ele esclareceu foi um isso. infarto. Não sei se eu acho que não houve, assim, não sei, uma cirurgia. Não sei. Mas o importante é que ele está bem, né? Isso é que vale. Pois tá bom, então, não havendo mais nenhuma proposta, nem assunto a tratar, eu declaro encerrada a nossa sessão, desejando feliz semana a todos e agradecendo a presença de todos.